Olha só, a casa de Francisco Vanderlei Luiz, justamente esse senhor, conhecido como Tio França, de 59 anos, foi incendiada hoje em Rio do Sul, Santa Catarina. O incêndio foi provocado pela ex-esposa, que sofreu queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em 100% do corpo e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A vítima foi retirada do interior da residência por populares, foi atendida, estabilizada e conduzida ao pronto-socorro do Hospital Regional. Tio França morreu na quarta-feira durante as explosões lá na Praça dos Três Poderes, especificamente no Supremo Tribunal Federal em Brasília, após lançar os explosivos contra a Estátua da Justiça. E agora esse fato, um incêndio aí, para quem nos acompanha por imagens, está vendo a casa em que ele residia com a ex-esposa, ela ainda permaneceu residindo nessa casa lá em Santa Catarina, foi incendiada por ela mesma. Ela, no mesmo dia, hoje mesmo, foi lá e comprou esses líquidos inflamáveis, ateou fogo dentro da própria casa, permaneceu lá dentro, talvez também numa tentativa, infelizmente, de tirar a própria vida, e foi socorrida pelos populares, está em estado grave. A pergunta que fica é: por que será que ela ateou fogo na casa? Será que ali na sua residência teria algum elemento probatório para as investigações? Teria algum registro, alguma anotação, algum arquivo, algum documento que poderia revelar algo? Ela ateou fogo, estando ela mesma lá dentro. Luiz Fernando Pacheco. Nelson Kobayashi, gostaria aqui de também recordar que a ex-mulher do terrorista que se suicidou lá na Praça dos Três Poderes, ela mesma fez revelações à imprensa de que ele vinha maquinando esse plano desde maio ou junho deste ano. Então ela também sabia disso, né? E nenhuma atitude ela tomou, de modo que tudo leva a crer que ela compactuava com a atitude. Será que não achava que era uma loucura? Talvez, então, fora da caixinha, sabe? Essa coisa, é isso, é nesse ponto que eu coloco. E acabou não levando a sério? O que ela podia fazer também, né? Ela podia ter acionado as autoridades. Agora, é isso, esse discurso, tanto para a esquerda quanto para a direita, eles dão um gatilho na pessoa que é mais radical, mais maluca, né? Que tem aquela... não tem freios inibitórios, né? Deixa a paixão política levar a atos extremos. Eu queria apontar aqui para a nossa audiência o fato impressionante de que o Supremo Tribunal Federal recebe, por dia, em média, 3 ameaças de morte para algum ministro, de explodir a casa, de bomba, 3 por dia, tá? Então isso num ano dá mais de 1000 ameaças, né? Uma agora se concretizou, felizmente, sem nenhuma vítima, a não ser o próprio autor que estava ensandecido. Nelsinho, mas eu gostaria de tocar 2 pontos que eu acho que vale a gente mencionar. Primeiro, no dia seguinte ao que aconteceu na Praça dos Três Poderes, a Polícia Federal já cumpriu o mandado de busca e apreensão nesta mesma casa. Então, essa narrativa que ela estava escondendo provas, destruindo provas... Não teria porquê. Eu acho pouco provável, porque a polícia já esteve nesse local e procurou tudo que deveria procurar. Em segundo lugar, ontem eu até estava discutindo isso aqui de manhã com a Paula Nobre no Jornal da Manhã. Esses atos, principalmente esses atos que acabam se tornando circunstâncias midiáticas, eles afetam não só quem os praticou, mas principalmente os seus parentes, aquelas pessoas, a família, aquelas pessoas que são próximas a esse sujeito. Se a gente olhar, no dia seguinte, essa mesma ex-mulher deu uma entrevista totalmente... Era nítido que ela estava desesperada, apesar das palavras dela, ela estava chocada, ela estava desesperada. Entrevistaram o filho dele e ele disse que o pai era uma pessoa boa, que infelizmente o pai estava dominado por esse sentimento de ódio que domina boa parte dos brasileiros. Mas verdade seja dita, não dá pra gente falar que o que ela fez é algo premeditado. Eu acho que é algo desesperado. É mais uma face de uma tragédia que a gente tem acompanhado na última semana. Cássio, mas sabendo só, não quero... que mostra um pouco o desequilíbrio da família também. Desculpa, por mais que tenha essa pressão, mas faltou também
se a gente for imaginar toda essa pressão psicológica que atinge a família, faltou também um atendimento especial para essa turma, né? Para essa turma. Porque assim, é um ato de desespero, imagino, né? Sem ter nenhum tipo de elementos comprobatórios de nada. Foi um ato de desespero, um ato de desequilíbrio, sei lá, alguma coisa... Algum botão na cabeça foi acionado que ela entrou nesse... Bem lembrado, Wilson, você sabe por quê? Porque a gente acabou de sair do Setembro Amarelo, né? A gente acabou de sair de um mês onde se conscientiza sobre saúde mental, enfim, e a gente viu um ato acontecendo em Brasília que pode ter sido um atentado, pode ter sido contra um poder da República, contra uma pessoa importante, o ministro do STF, mas foi um ato suicida, que revela, de alguma maneira, algum desequilíbrio psicológico ou psiquiátrico até. E se a gente tem este fato, esta constatação de um desequilíbrio psiquiátrico, será que já não seria, por consequência, necessário que tivesse ali... De forma prudente. Exato, tivesse ali um atendimento na família, porque se ele está assim, talvez no seio familiar também haja outras pessoas precisando de ajuda, outras pessoas precisando de atendimento, outras pessoas precisando de um psicólogo, de um assistente social, enfim. E, na verdade, o que a gente viu até agora, Rose, em relação a esse caso, foi só investigação para punir, investigação para saber se tem mais gente envolvida, para indiciar pessoas, para saber se tem financiador, se tem incentivador, mas ninguém se preocupou com a família desse sujeito que praticou um ato suicida. Nelson, acho que você resumiu de forma brilhante, exatamente. Então, pegando um caso que para mim é um caso de uma pessoa perturbada emocionalmente, isolado, porque as imagens dizem tudo. Uma pessoa que quisesse atentar contra o Supremo correria na direção do Supremo Tribunal, correu o lado oposto ao Supremo Tribunal Federal, enfim, vários detalhes, mostra que essa pessoa nitidamente estava desequilibrada mentalmente. E sim, como já foi dito, a polícia teve na casa da pessoa no dia 14, atentado no dia 13, ela no dia 14 lá, e imagina-se o que a cabeça dessa ex-mulher, desse cidadão, tinha, porque ela ateou fogo na casa com ela dentro, então tinha uma intenção também de atentar contra a própria vida, senão ela teria saído. Se ela quisesse esconder alguma prova, ela dava fim na prova e ponto final, acabou. Uma vez que a polícia já havia, inclusive, estado na casa dela. Então, realmente, uma atenção à saúde mental das pessoas está precisando, porque já foi dito aqui que muitos brasileiros também têm esse sentimento, essa faísca extremista de um lado e de outro. Muitas vezes está difícil conversar nas rodas de amigos, às vezes está difícil conversar nas festas familiares, isso virou meme. No Natal, não brigue por causa de política e tal. Então, isso tem acontecido muito, ou seja, é um alerta. Talvez esse Setembro Amarelo tivesse que ter sido muito mais intenso para a gente realmente se preocupar um pouco com a saúde mental das pessoas no Brasil. E você vê como acho que a pessoa que comete a loucura, muitas vezes ela passa uma vida inteira tendo uma vida urbana ali, convencional, mas é um único ato de loucura que ela vai e faz e põe tudo a perder. E no caso dessa pessoa, ela era a companheira atual dele, né, do suicida, então imagina... Não era ex? Não era. Era ex ou atual? Ex? Ele, inclusive... Ele se mudou alguns meses para Brasília, ele saiu de Ele estava em Ceilândia, alugou uma casa que foi quando ele já estava premeditando esse ato meio... A gente teve, inclusive, uma entrevista, não sei se a gente acha aí também, Diogo, dela mesma, falando sobre ele. Falou que alguns meses ele tinha ido e como ela compartilhava o mesmo e-mail, o mesmo endereço, a mesma senha de e-mail dele, ela tinha acesso às buscas que ele fazia na internet e ela se preocupava, porque ele já pesquisava sobre como levar adiante este plano mirabolante dele, e ela ligava para ele e questionava ele, inclusive, se ele ia mesmo levar adiante esses planos dele. Ela, inclusive, revela nessa entrevista que ele tinha ali o plano até de tirar a vida do ministro Alexandre de Moraes, né? Ela fala sobre isso respondendo às perguntas dos repórteres. E ela já estava há algum tempo sem contato com ele, justamente porque ele estava já há alguns meses em Brasília. E ele se manteve financeiramente lá também, entre outras coisas. Mas o ponto, só para um detalhezinho dessa questão do extremismo e tal, porque o conservadorismo por si só, ele é anti-extremista, ele é anti-revolucionário. É a mentalidade revolucionária, esquerdista, marxista, que tende a ter esse tipo de atitude. O conservadorismo quer conservar, quer manter. A palavra de ordem do conservadorismo é prudência, o oposto da mentalidade revolucionária que prega a revolução. Olha a cara do Pacheco. Eu acho que valeria um close no Pacheco enquanto ele estava falando. Olha na bolinha dos meus olhos. Na bolinha dos meus olhos. Discordou, Bonucci. Conservar o quê? Se o governo está na mão de um partido de esquerda, eles não querem conservar, eles querem derrubar.
tem nada a conservar no momento. O Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões que são contra esses golpistas. Eles não, os conservadores, entre aspas, a extrema-direita, não quer conservar esse status quo. Então, é óbvio, é o que a gente está falando, isso aí não é a parcela total, né, nem de longe isso, das pessoas que são simpatizantes de um campo liderado, de um campo político liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas Pacheco, até porque que invade a todos os campos, todo o extremismo, extrema esquerda, extrema direita, tudo isso leva a situações que a gente no Brasil até então tinha vivido muito pouco. Você teve uma polarização grande, assim talvez, em 1954, entre a UDN e o governo democrático do homem que foi eleito depois de ter sido ditador, o Getúlio Vargas, que levou ao suicídio do presidente. Mas fora isso, nós tivemos o golpe de 64 e tantas outras coisas que atentaram contra a democracia, mas você vê o cidadão comum se meter nesse tipo de coisa, o cara tirar a própria vida por conta de uma ideologia que o contaminou, isso é totalmente inédito na vida do país. Outra coisa que eu queria aproveitar e dizer, espero que a segurança no Supremo Tribunal seja reforçada. Nós que frequentamos a casa sabemos que ela é muito vulnerável, a corte é muito vulnerável, né? É aberta. Você tem lá um detector de metal na entrada, você entra na rampa ali do Supremo, você passa, se identifica com o seu RG e tem um detector de metal. Isso é muito frágil. Nos fundos do tribunal é onde os ministros desembarcam dos seus carros e entram. Eles não entram pela garagem no Supremo Tribunal Federal, eles não têm proteção alguma no costume que é adotado até hoje. Isso eu espero que mude. O ministro desce do seu carro e atravessa da rua a pé até a entrada pelos fundos do Supremo Tribunal Federal, onde qualquer um popular tem acesso. Isso é muito perigoso. Qualquer um tem acesso e assim, para quem não conhece lá, é um espaço livre. Quem está a 100, 200, 300 metros de distância consegue observar ali. Então, algum louco por aí teria acesso aos ministros entrando. Mesmo um sniper Exato. facilmente ali atingiria. Não, mas o que poderia melhorar na segurança? Porque em tese tem que ser aberto. Tem que ser aberto o julgamento. O tribunal tem que ser aberto, não há a menor dúvida. Mas você pode, por exemplo, o ministro pode entrar pela garagem do Supremo. Quando as pessoas vão adentrar o Supremo, poderia haver, existem meios, existe scan. Quando eu vou eu sou advogado criminal, quando eu vou num centro de detenção provisória ou numa penitenciária, eu, como advogado, eu passo por um scanner, eu tenho prótese nas duas pernas, eu tenho platina nas duas pernas e também no rosto. Então aquilo ali apita, faz o diabo ali. E é certo que seja assim. Isso é uma garantia para todos, né? Garantia para todos. Isso vale também, no caso aqui, que estou falando do mundo jurídico, vale para advogados, para juízes, para delegados, para promotores, até porque nós tivemos aqui no TRF, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, há pouco mais de um ano, um procurador da República que também, num surto psicológico, deu uma facada numa desembargadora. Tem isso também, né? Uma questão para a gente acompanhar a segurança. Esse fato vai mexer com as coisas. Eu acho que esse fato aí vai dar alguma mudada lá, não só na segurança e também no PL da anistia. Não, então, que é o que na segurança, principalmente, porque achavam que ela já estaria melhor ou mais preparada por conta do 8 de janeiro. Exato. Nós vimos que não. Mas lembrando que é uma praça aberta, onde o rapaz foi, né? Estava meio distante. Numa praça aberta. Tava distante, não correu em direção a... Acho que o que o Pacheco falou da ausência ou até de fragilidades de segurança lá... Seria na chegada, né? Nós também, eu frequento lá também, então acho que o Pachecão também, acho que todos aqui, então a gente conhece bem aquilo ali, apenas corrobora com o que a gente estava falando, um elemento isolado, sem preparo, sem nenhum tipo de articulação intelectual para atentar, porque existem diversas brechas. Mas deixa eu te falar, ele só foi ali, ficou distante
porque ele começou os seus atos de atacar a bomba muito antes de se aproximar da porta. Exato. Mas se ele tivesse ficado tranquilinho com as bombas consigo, ele chegaria na porta do Mas você vê, se a não pessoa é, tivesse não uma é. maldade, ela não correria. Já que ele saberia que iria explodir, Não. ele já tinha isso na mente dele, essa maldade prévia. Se ele quisesse causar um estrago maior, ele não correria no sentido do STF, já que o objetivo dele, teoricamente, tudo hipoteticamente falando aqui, seria esse, ele corre no sentido oposto do segurança. Ou seja, ele nem quer que o segurança em si esteja na hora que ele Desculpa, teve erro. Mas ele queria Nós estamos falando de bomba de artifício. gente. Ele poderia. O mesmo maluco que desceu. Turma, peraí, os dois aqui, ó. Tá duas conversas. Tá duas. Espera um pouquinho, senhor. Tá duas conversas em para. A turma de casa precisa entender quem é que tá com a palavra agora. É o senhor? Tiozinho Pedroso, então, vai lá. Existiu erro na segurança. Porque esse rapaz, ele chegou tão próximo, mas que ele não tenha. Que não fosse mais próximo. Ele poderia, do carro dele, ter descido com uma bazuca e atirado no Palácio Planalto. Existe problema de segurança.